Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube, Rádio CT. Se não for inscrito, a gente já começa, né, aqui os trabalhos pedindo para que vocês se inscrevam no nosso canal. Já deixa seu like aí, que o conteúdo é massa, com certeza, e é para engajar esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é um conteúdo legal de fato e distribua para mais pessoas. Combinado? Bom, dito isso, no episódio de hoje, nós conversamos com ela, que é presidenta e idealizadora da Associação Transbordamos, embaixadora trans do Instituto Avon e conselheira estadual LGBTQIA+, do estado de São Paulo. Bruniele Lemos, seja muito bem-vinda. Olá, boa vida, muito obrigada, Meire, pelo convite, muito obrigada a todos os ouvintes e quem irá nos assistir. É um prazer imenso estar aqui com vocês para poder dividir um pouco do meu trabalho, da minha história de vida, contar um pouquinho sobre a Associação Transbordamos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui sendo voz, porque esse espaço é muito importante para nós da comunidade LGBTQIA+, principalmente nós da comunidade trans, que ainda é uma população muito invisibilizada. Então, gratidão, estou muito feliz e espero contribuir um pouco e que vocês gostem. Ai, a gente que está honrado de ter você aqui. Nossa, com certeza. Assim, faz tempo, na verdade, que eu estou querendo que você venha para a gente bater esse papo, porque eu acho que é sobre isso. O programa ele é um espaço democrático, né, onde a gente quer democratizar tanto a cultura, mas também as pautas que são necessárias que a gente discuta na nossa sociedade para um bem viver, né? Eu acho que isso prepassa realmente, né, pelas questões desse universo LGBTQIA+, e assim, muito bom ter você aqui. E para a gente começar assim, com chave de ouro, eu queria que você se apresentasse aí, né, na sua ótica, quem que é a Bruniele Lemos, né? Enfim, fala um pouco aí, né, dos trabalhos das frentes que você atua, né? E quando que você percebeu que você poderia ser a voz de tantas pessoas? Meu Deus, falar da gente mesmo assim é um pouco complicado, né? Mas eu sou isso que você me apresentou no começo, né? Idealizadora, presidente da Transbordamos, embaixadora do Instituto Avon, conselheira estadual, mas não foi fácil, né? Chegar até onde eu cheguei, teve todo um percurso, teve todo um caminho que eu tive que percorrer e que não foi nem um pouquinho fácil, né? Então, eu também sou filha, também sou amiga, sou mulher, né? É, e quando despertou isso em mim, amiga, não tem como eu começar a falar sobre tudo isso sem eu começar contando um pouco da minha história de vida, por causa que é justamente sobre tudo que eu vivi, tudo que eu passei, e a revolta de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, se transformou nesse projeto muito importante aqui no município de São José e no Vale do Paraíba, né? Então, eu sou nascida e criada aqui em São José dos Campos, eu venho de um berço evangélico, onde eu tive uma educação muito rígida, regradas a doutrinas religiosas, eu não tive muito acesso à informação. Eu mal podia assistir TV, porque naquela época a TV era a janela para o diabo entrar em todas as casas, né? Então, muita gente pergunta
quando que uma pessoa trans se descobre que ela é uma pessoa trans, quando que a gente descobre ser uma pessoa diferente, mas na realidade a gente não descobre. As pessoas descobrem muito antes da gente e aponta essa diferença para poder ridicularizar, para poder humilhar, para poder excluir. E quando eu percebi que eu era diferente? Eu percebi quando eu tive contato com outras crianças, quando eu fui para a pré-infância, né, no prézinho, onde as outras crianças perceberam essa minha diferença e apontavam essa diferença, né? Eu ganhei inúmeros apelidos desde a pré-infância ao longo da minha vida, né? Então, um jeito mais afeminado de falar, um jeito de andar, um jeito de sentar, né? Então, tudo era diferente dos outros meninos e as outras crianças pegavam disso para fazer brincadeiras de mau gosto, né? Então, meu primeiro contato com o bullying foi na pré-infância, de 5 para 6 anos de idade, onde um grupo de meninas tamparam meus olhos, disseram que tinha uma surpresa para mim, me levaram até o playground, lá os meninos já estavam me esperando, eles haviam cutucado o formigueiro, eles abaixaram a minha roupa e me jogaram de bunda ali. Eu saí pulando ali, gritando. Aquela cena nunca mais saiu da minha mente. Ali eu aprendi que eu era uma pessoa diferente. E eu não entendi por que que essas crianças me tratavam diferente. Eu não entendia. Eu não, para mim, eu era uma pessoa normal, né? Mas as outras crianças falavam que não. E para minha família, que era evangélica, era algo espiritual. Era espíritos malignos, era pombagira, era um monte de nome que eles dão, né, para várias coisas, e eu, enquanto criança, achava que eu tinha um monte de espíritos dentro de mim, e que em algum momento da minha vida, esses espíritos iriam se manifestar e e eles iriam expulsar, né? Eu achei por muito tempo que era algo espiritual realmente essa diferença, né? Então, o que eu mais ouvia era fala que nem homem, anda que nem homem, senta que nem homem, faz coisas de homem. Então, eu fui muito limitada. Eu tive uma infância muito limitada, onde eu tinha medo de falar, eu tinha medo de pessoas, porque toda vez que eu falava, as pessoas riam, debochavam, pediam para mim falar igual homem, sabe? E fiquei nisso, né, amiga? A turma da pré-infância vai todo mundo para o primeiro ano do fundamental, né? É a mesma turma que vai acompanhando conforme a gente vai passando de ano, né? Então, essa violência tende a só aumentar, as piadas, a gente vira realmente o alvo ali dentro da escola. E eu comecei a me empoderar quando eu conheci a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, comecei a fazer teatro, fiz dança contemporânea. Na quinta série, eu estudava numa escola estadual, né, aqui de São José. Na quinta série, eu entrei para o Grêmio Estudantil da escola, fui presidente do Grêmio Estudantil da escola, também participava do programa Escola da Família aos finais de semana, então tudo que eu aprendia na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, eu ensinava para crianças aos finais de semana na Escola da Família. Então, eram mais de 13 grupos de dança infantis, a gente realizava um festival de dança ali no Cine Santana, que era só para esses grupos se apresentarem, né? Que eram grupinhos de fundo de quintal, porque a gente sabe o quanto burocrático é participar de um fest dance, enfim. Então, esse festival era para esses grupos de fundo de quintal. Eu, com 13 anos, já fazendo um festival de dança na Fundação Cultural, no Espaço Cine Santana. Também participava da escola de samba. Eu fui adolescente da Fundação Hélio Augusto de Souza. Na Fundas eu era presidente do Conselho Infanto-Juvenil. Também eu era do AME, Adolescentes Multiplicadores de Informação, com orientação sexual em prevenção a IST, AIDS e drogas. Realizava vários trabalhos de combate à droga com os jovens e com as crianças, né? Participava também da Igreja Católica, dos teatros, das coroações, então todo domingo tinha um teatro na missa para fazer, né, de acordo com o tema ali, a missa das crianças. Tinha as coroações, né? Então eu fazia muita coisa, eu participava de várias coisas. Depois que eu me empoderei, eu comecei a participar de tudo, né? Sem medo de ser feliz, mas performando o masculino. Eu tive que aprender a performar o masculino para mim conseguir acessar esses espaços, sem eu poder ser quem eu realmente era.
né? O que eu mais ouvia era, esse menino é de ouro. Enquanto eu era o único menininho do balé, era uma maravilha, fazia solos e tudo mais, né? Então, eu fiz balé, fiz jazz, fiz dança contemporânea, fiz street dance, axé, fiz muita coisa, amiga. E sempre multiplicando tudo que eu aprendia, sempre ajudando as outras crianças também a acessar isso, a viver isso, porque é muito gostoso estar dentro desses espaços, né? Dentro da Fundasa, eu fiz uma prova que eu passei no Senac, fiz maquiagem no Senac, também fiz Prodec, que é um programa de qualificação profissional aqui de São José, que dá cursos gratuitos. Eu fiz cabelo no Prodec, né? Me formei como maquiadora e cabeleireira e comecei a trabalhar na maior agência de modelos do Brasil como maquiadora e cabeleireira. Aí eu rodei os estados, mas performando masculino. Só que chega um momento, amiga, que a gente não quer mais viver algo que não é o que a gente quer viver, né? É performar algo que a gente não quer performar. Eu não era aquilo que eu performava, sabe? Eu queria ser quem eu realmente era. Eu conheci a arte de drag queen, então dentro dessa arte de drag queen eu vi a possibilidade de me ver de mulher, então eu fazia aquelas maquiagens, botava peruca e tal, só que todas as vezes que eu tinha que tirar e desmontar, que é o nome que elas falam, eu estava desfazendo de quem eu realmente era. Era uma tortura para mim aquilo, ter que tirar aquilo e ter que performar algo que eu não sou. Então chega um momento que a gente decide assim, não, eu vou ser quem eu realmente sou, custe o que custar, né? Eu sou assim, eu nasci assim. Eu não quero mais performar algo que eu não me identifico, né? Então, quando eu me declarei que eu era uma pessoa trans, quando eu comecei a conversar com outras mulheres trans, pesquisar sobre os transgêneros, a automedicação que acontece nesse processo transexualizador, que a gente tem no SUS, mas só no papel, é um sonho esse processo transexualizador, mas isso não existe aqui no nosso município. E como que essas pessoas se transicionam? Uma vai passando a receita para outra, né? Então, toma um monte de anticoncepcional de maneira descontrolada, com uma dosagem altíssima, né? É uma automedicação muito grande, que vai reter líquido, a pessoa vai inchar e ela vai achar que está tendo mais perna, tendo mais bunda e tudo mais, mas é tudo retenção de líquido, né? Se você para de tomar esses anticoncepcional, você perde tudo, né? Mas para obter uma mudança corporal, para a gente se conhecer e se ver no espelho, a gente faz essa automedicação, que traz muitos malefícios em vez de benefícios, né? A agência percebeu que eu estava nesse processo de transição, a gerente me chamou, me elogiou e tudo mais, eu achei que eu ia ganhar um aumento, ou que eu ia ser promovida, sei lá, porque era só elogios, né? E aí ela me dispensou, falou que estava me desligando e que eu não ia fazer mais parte da empresa, sem motivo nenhum. Eu estava nesse processo, né, de transição. Esse era Eu o fiquei motivo, triste, né? sim, eu fiquei triste que eu estava perdendo o meu emprego, mas eu estava feliz ao mesmo tempo, porque eu falei assim, não, agora pronto, agora custe o que custar, eu vou me transicionar e tudo mais, e aí, só que daí, amiga, quando acontece essa transição de gênero, que a transição era para ser algo normal, natural, porque todas as pessoas passam por transições, a nossa vida é cheia de transições, a gente transita do bebê para a criança, da criança para a pré-adolescência, tem a puberdade, a adolescência, a fase adulta, depois a terceira idade, a gente está sempre em transformações, em mudanças, em transições, só que a transição dessas pessoas, das travestis, das mulheres trans, das pessoas transexuais, não é uma transição normalizada, né? Então a gente passa por situações que a gente nunca imaginou que iria passar e vive situações que a gente nunca imaginou que iria viver. Então, quando eu me declarei eu sou uma mulher trans, eu comecei a ver todas as portas fechando para mim, uma a uma. Tudo vai minando, vai minguando, você vai perdendo tudo. Aí começa a rejeição familiar, a expulsão familiar, a rejeição dos amigos, o abandono social.
E não existe nada nessa sociedade que é feito e pensado nessas pessoas. E aí vem essa sensação de não pertencimento, essa crise de existência, pensamentos suicidas, porque automaticamente essas pessoas são lançadas para a margem da sociedade. Quando a gente chega na margem da sociedade, a gente se depara com os nossos piores pesadelos. Dorme durante o dia, vive durante a noite, ou pelo menos tenta se viver. Porque a noite traz com o seu brilho enigmático, que a muitos encanta, um lado sombrio, que é carregado de marginais, delinquentes, cafetões, traficantes, vandalistas, gente de toda a espécie. E é nesse meio que forma a personalidade das travestis. É ali que elas aprendem que precisa ser forte e ser a primeira se elas quiserem sobreviver, né? Então, na margem da sociedade, sem ter o que fazer, sem oportunidade no mercado de trabalho, porque eu voltei em vários outros lugares onde eu já havia trabalhado antes da agência, e o que eu escutava era: você vai vir trabalhar vestido de homem? Nossa. E eu falava assim: não, mas isso é preconceito. E a pessoa falava assim: eu não tenho preconceito, mas as minhas clientes têm preconceito. As minhas clientes não vai querer ser atendida por uma travesti. E não contratam, e não contrataram. Então é só não atrás de não, é todas as portas fechadas. A gente vê até os nossos sonhos minando, né? O direito de amar e ser amado, o direito de existir, porque parece que a gente não existe, que a gente é invisível, que não tem essas pessoas na sociedade, sabe? E ao longo da história da humanidade, essas pessoas vêm sofrendo esse abandono, essa exclusão social e vêm gritando por socorro há muito tempo e parece que ninguém vê, né? Assim como 90% das mulheres trans, eu tive a prostituição como única escapatória de sobrevivência. É automático a maneira com que essas pessoas têm que aprender a se prostituir se elas quiserem comer, se elas quiserem se vestir, se elas quiserem ter um quartinho para dormir, sabe? Porque tem as casas de cafetina que acolhem essas pessoas quando todo mundo expulsa elas, e aí ela tem que aprender a se prostituir ali no primeiro dia, porque ela tem que pagar ali por aquele quartinho e ela entra em dívida porque ali ela tem roupa, ali ela tem bijuteria, ali ela tem silicone industrial, ali ela tem hormônios, né? Então ela entra numa dívida histórica com a cafetina, e começa um mundo de violência, é uma avalanche de violência que cai sobre o corpo dessas mulheres, desses homens trans, das pessoas que se identificam enquanto transgêneros, quando elas se declaram ser pessoas trans. A prostituição não é um mundo de feitiços, é um mundo de muita violência. Se a gente ficar uma hora do lado dessas mulheres nos seus pontos de prostituição, vamos constatar inúmeras violências. Nem todo mundo que vai até lá vão para consumir os seus corpos. Existe grupo de pessoas que se reúnem para ir até lá atacá-las. Então, a todo instante vai passando carros, gritando, xingando, humilhando, mas também passa carro jogando pedra, passa carro jogando Sim. ovos, passa E carro atirando com arma de fogo. é uma hipocrisia sem fim, né? Porque ao mesmo passo que nós somos o país, né, que mais mata trans no mundo, nós somos também o país que mais consome, né? Trans no Sim, é o mundo, país que né? mais consome a A pornografia trans, é o pornografia país que trans mais no mundo. consome essas pessoas para sexo, e é surreal, porque as mesmas pessoas que abrem a porta do carro para elas entrar e se prostituir são as mesmas pessoas que fecham a porta de emprego, que fecham a oportunidade de estudar, de trabalhar, de ter dignidade, sabe? Porque ninguém pode saber o que acontece na noite, na madrugada, E e a como, travesti, ela é a única testemunha do ato, né? sim. E como que foi esse seu processo, né, dentro de toda essa história, né, de toda essa vivência, como que você chegou na Avon e se transformou em embaixadora? Miga, calma. Olha, para mim escapar da prostituição, que é uma
é esse mundo de violência que eu falei para vocês, que não é fácil, tá? Para me escapar da prostituição, eu fui para o tráfico de drogas, que também é uma escapatória de sobrevivência para essas pessoas, Sim, mas também é um ambiente muito violento, machista, preconceituoso e muito difícil, né? sim. E eu precisava estar ali, eu nunca me vi dentro desse espaço, porque na minha adolescência eu era do combate às drogas, adolescente multiplicador de informações, eu nunca me vi ali. Mas para mim sobreviver, eu tive que vender drogas para mim ter o mínimo, sabe? Ter um quartinho com um colchão no chão para mim conseguir comprar uma marmita na hora do almoço, comer alguma coisa de noite, é surreal. Até ser pega pela polícia e parar em um presídio masculino. É, eu fui presa e condenada por tráfico de drogas. Fui parar num presídio na divisa com Mato Grosso do Sul, conhecida como Parque dos Monstros, né, na 018, do lado de Venceslau, de Presidente Venceslau, que dentro da penitenciária é uma outra realidade, é um outro mundo. Se aqui fora essas pessoas já é tratada dessa maneira, já são excluídas, imagina lá, né? Somente no estado de São Paulo existe mais de 700 mulheres trans confinadas em presídios masculinos. Masculino. Infelizmente, a penitenciária faz parte da vida dessas pessoas. E a vida por trás das grades, a realidade por trás das grades é uma outra realidade de violência, não tem direito nenhum, né? Essas pessoas dentro de penitenciárias não têm direito a nada, né? Mas quando, dentro da penitenciária, eu comecei a refletir muito, amiga, sobre tudo, sobre a minha infância, sobre a minha adolescência, sobre tudo que eu vivi, né? E por que dessa marginalização automática das pessoas trans? Por que que elas são lançadas automaticamente para a margem da sociedade? E por que que ninguém faz nada? Sabe? Era revoltante porque não tinha a quem eu recorrer, não tinha a quem buscar ajuda, porque você não pode contar com família, você não pode contar com ninguém. Você vai buscar ajuda numa igreja, eles não querem, eles querem te converter primeiro para depois te ajudar. Você vai buscar ajuda em qualquer outros equipamentos, você entra numa fila que você nunca mais é chamada, sabe? Você vai buscar por acesso à saúde, você não tem. Então, direitos para quem, né? Se nem direito básico constitucional essas pessoas têm garantido no nosso país. E aí, amiga, eu ganhei a minha liberdade na penitenciária, já determinada em enfrentar essa marginalização social. Eu estava livre, não estava mais presa, mas eu me vi presa novamente na margem da sociedade. Ficou ainda mais difícil para mim. Quem queria dar uma oportunidade para uma mulher trans ex-presidiária? Né? Foi surreal, só veio pensamentos negativos, né? Essa sensação de não pertencimento mesmo. O pensamento era: pega uma tesoura enferrujada e pode se matar, sabe? Porque você não vai arrumar mais nada. Ou você vai para a prostituição, ou você volta para o tráfico de drogas, aceita que dói menos, sabe? E eu não queria nenhum desses dois, sabe? E aí, eu voltando de um mercado próximo da minha casa, eu fui abordada por uma senhora que me parou e me apresentou a Avon, né? Ela falou: olha, eu estou aqui hoje cadastrando novas representantes, né, e tal. E eu falei para ela assim: amiga, dá dinheiro, né? Ela falou assim: ai, dá dinheiro, só depende de você. Quanto mais você vender, mais você vai ganhar e tudo mais. E eu com muito medo por conta dos meus documentos, né? E eu, com muito medo de não aprovar meu cadastro, dei meus documentos para ela, falei: faz, vai que aprova, né? E eu ali, orando ali, parecia que não, mas naquele momento a minha vida estava tomando um outro rumo, sabe? Eu saí dali contente com as revistinhas em mãos, com os catálogos, porque eu era uma representante Avon, eu era revendedora, né? E comecei a estudar um pouco sobre o empreendedorismo, né, sobre ser dona do seu próprio negócio, e como eu entendia um pouco de beleza, já trabalhei com maquiagem, com cabelo, comecei a oferecer para as meninas um curso de automaquiagem gratuito. E aí eu dava o curso de automaquiagem, né, uma consultoria de beleza, e vendia depois, no final do curso, os produtos. E aí cada menina, né, eu sempre reunia de 4 a 5 meninas, né, e aí de cada treinamento que eu dava,
de cada curso de maquiagem que eu dava, eu pedia para cada uma dar de presente para uma amiga aquele curso, né? E aí eu ligava para essa amiga que ganhou de presente, falava, olha, a sua amiga te deu de presente um curso de automaquiagem, que dia que eu posso ir na sua casa, né? E aí eu marcava o dia com ela e ainda pedia para ela convidar mais 4 amigas, né? Ah, chama mais 4 amigas que também gostaria de participar junto com você. Então eu fui aumentando a minha carteira de clientes, fui vendendo, vendendo, vendendo. No ano seguinte, eu saí da penitenciária em 2015, eu entrei na Avon em 2016. Em 2017, eu ganhei um prêmio como melhor performance em vendas aqui na região do Vale do Paraíba. Ah, até arrepiada. Eu, Muito legal. eu tive uma oportunidade e eu não podia errar, né? Porque Sim. eu abracei com as 10 e eu não tinha direito de errar, porque se eu errasse, eles iam falar, tá vendo? Foi colocar travesti e dá nisso, né? Então a gente não tem o direito de errar, tem que ser a melhor, tem que dar o máximo. E então, com esse reconhecimento de melhor performance em venda, eu recebi um convite para ser uma executiva de vendas, né? Uma empresária da beleza, ser líder de equipe. Para mim que achava que não queria passar daquilo, né, que eu sempre ia ficar vendendo, mostrando as revistas, né, não que eu deixei de fazer isso, até hoje eu sou representante, eu ainda revendo os produtos, tenho a minha loja online, mas assim, com esse convite para ser uma empresária da beleza, eu, um líder de equipe, sabe? Já ali eu me emocionei muito, eu chorei, porque eu não tinha me visto ainda enquanto uma liderança sendo uma mulher trans, né? Então eu tive mais de 250 representantes da Beleza Avon, onde abriram a porta das suas casas para me ajudar elas a impulsionar as vendas, a venderem mais, né? A crescer, né? O negócio de cada uma. No ano de 2018, eu conheci o Instituto Avon, que atua há mais de 20 anos no enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas, e que em 2018 abre o prêmio Juntas Transformamos, né? O primeiro prêmio Juntas Transformamos, para reconhecer empresárias da beleza ou representantes que tivessem no enfrentamento à violência ou que tivessem uma ideia de enfrentamento à violência. Eu mandei uma ideia chamada Avon Abraça as Trans, onde eu contei a importância dessa oportunidade, do empreendedorismo, contei a minha história de vida e falei de como a gente podia fazer a diferença na vida de pessoas trans para que essas pessoas possam dar o seu próximo passo, seja na sua vida pessoal ou na sua carreira profissional. E aí a minha ideia foi selecionada a nível Brasil, eu venci o primeiro prêmio Juntas Transformamos na categoria Ideia para o Fim da Violência. Fui para o Palácio Tangará, em São Paulo, fiquei 3 dias, levei a minha mãe comigo. Eu costumo dizer que nesse evento foi o meu primeiro sutiã, porque foi nesse evento que foi a primeira vez que a minha mãe me chamou de filha, foi a primeira vez que ela me chamou de Brunielle, e eu falo que esse foi o meu primeiro sutiã, né? E como parte do prêmio, eu tive 2 mentoras, uma social e uma jurídica, que me capacitou para que a minha ideia se transformasse em um projeto e fosse implementada aqui na cidade de São José dos Campos. Novembro de 2019 foi fundada a Associação Transbordamos, que é a primeira e única aqui no Vale do Paraíba voltada exclusivamente para o empoderamento de pessoas trans. Temos o enfrentamento à violência como parte do nosso DNA e trabalhamos para promover e garantir os direitos dessas pessoas. Já conseguimos impactar mais de 2.000 pessoas aqui na região do Vale do Paraíba. Somente na cidade de São José dos Campos são mais de 460 pessoas trans cadastradas desde os 10 anos de idade até os 63 anos, que é a pessoa mais velha. Trabalhamos com 7 comissões, comissão de saúde, comissão de educação, comissão de cultura, comissão de empreendedorismo e autonomia financeira, comissão jurídica, comissão de serviço social e comissão de comunicação e redes sociais. Todas as comissões têm projetos que estão voltados para essas pessoas, pessoas que não se identificam com o sexo atribuído no nascimento, seja mulher trans, travestis, homens trans, transmasculinos, pessoas intersexos, não binárias de gênero fluido. Que quando a Transbordamos surgiu aqui na cidade de São José dos Campos, a gente vem em um cenário onde não existia nada para essas pessoas. E a gente vem derrubando o muro e construindo pontes para inserir essas pessoas em todas as esferas da sociedade.
para que a gente possa não acabar com o preconceito, mas garantir com que essas pessoas não enfrentem isso sozinhas. Então, a gente está conseguindo inserir pessoas trans em salas de aula, em cursos profissionalizantes, dentro do mercado de trabalho, na cultura, no empreendedorismo, né? Ajudando essas pessoas a dar o seu próximo passo. E que isso é muito importante. Então, hoje, as pessoas trans, elas têm essa rede de apoio, a gente tem parceria com várias secretarias, com várias empresas, com várias frentes aqui no município de São José dos Campos, também com o coletivo Mães pela Diversidade, porque a gente também acolhe a família dessas pessoas, porque quando uma pessoa trans se transiciona, tudo em volta dela se transiciona também, e aí ninguém entende nada, então a gente também acolhe a família. Então, a gente faz distribuição de roupas, distribuição de cesta básica, kits de higiene, kit de prevenção, rodas de conversa, correntes de ações, mutirão de retificação de nome e gênero. A gente vai ter agora o Transformatura, vai ser a primeira formatura de pessoas trans no ensino médio do Brasil, né? O Transpés também, que é uma carteirinha que pessoas trans têm entrada gratuita em baladas, em espaços seguros e acolhedor. Também é um projeto pioneiro que só existe em São José dos Campos e através do Transpés a gente está conseguindo cadastrar essas pessoas, porque não existia demanda de pessoas trans, porque nem mesmo o IBGE faz esse levantamento. Então, a Associação Transbordamos, ela ainda é um bebezinho, a gente tem 3 aninhos, né, de associação ainda aqui no município, mas a gente pretende, sim, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e que a sociedade comece a enxergar essas pessoas com um olhar mais humanitário, né? Então, a gente também vai em universidades, tanto em universidade de medicina, de direito, de psicologia, de serviço social, levar essa demanda para dentro das universidades, porque os alunos não aprendem sobre isso, principalmente a medicina, né? Formar esses novos médicos já com esse olhar mais humanitário para essas pessoas, para que no futuro a gente possa ter acesso melhor dentro desses equipamentos, né? Que assistir essas pessoas, né? Então é muito importante todo esse trabalho de formiguinha que vem sendo feito, mas a gente já está colhendo frutos maravilhosos e ajudando essas pessoas trans a seguir adiante com menos violência, né? Incrível, assim, nossa, eu fiquei emocionadíssima com a sua história, embora eu já conhecesse um pouco, né, porque já acompanho o trabalho e tudo, mas ainda assim, é muito incrível te ouvir falar, né, e eu acho que precisa ser realmente, assim, a gente precisa fazer reverberar isso para que mais pessoas entendam o quão hostil, né, o tanto de sofrimento que a falta de educação, a falta, né, dessa educação mesmo que vem de base, de criança, né? Porque, na verdade, a criança ela não nasce preconceituosa, mas ela vai reproduzir o que ela vê em casa. Ela não nasce racista, mas ela vai reproduzir, né? Então, esse ambiente escolar mesmo, eu acho que é o ambiente mais difícil, a fase mais difícil, né, para todos nós, assim, né, sobretudo para as mulheres trans, mas né, o racismo é muito presente, enfim, a hostilidade é muito presente nesse momento. Então, que a educação, que a cultura, né, que a arte ela possa vir de encontro a isso, né, e a gente conseguir transformar, né, a nossa sociedade num lugar onde todo mundo possa viver de fato em fraternidade, né, e sair do blá blá blá. Eu queria aproveitar e dar um recadinho para vocês que estão nos assistindo. A gente está caminhando para os momentos finais aqui, infelizmente, porque o papo está bom demais, mas eu espero que a Bruni volte muitas outras vezes. Eu quero lembrar vocês que vocês conectam conosco pelo canal do YouTube da Rádio CT, para vocês não se esquecerem de nos acompanhar nas redes sociais. A produção está colocando aqui no rodapé, ó. E aí, terminando aqui o vídeo, a produção também vai estar deixando o link na descrição, assim como as redes da nossa convidada, Brunelli Lemos, da Transbordamos, está aqui no rodapé, ó. E também estamos deixando na descrição desse vídeo, certo? Então, acabando aqui, já tem trabalho de casa para vocês, porque é muito importante vocês se conectarem também, tanto com a associação quanto com a Bruni, né? Para quê? Para a gente fazer reverberar,
Porque muitas vezes existem pessoas trans à nossa volta que estão passando por diversas situações e não sabe aonde pedir socorro, né? E quem sabe, assim, a gente fazer esse trabalho de formiguinha, esse trabalho humano de fato, né? Olha, tem um lugar ali, né, que vai te abraçar, vai pelo menos te dar uma orientação, vai pelo menos te dar um norte, né? A gente evite tantos casos de suicídio, depressão, ansiedade, tanta coisa que a população LGBT, né, sofre, e a gente pode fazer parte, né, dessa melhora, desse mundo melhor, né, que a gente tanto fala. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, aproveitar. Como que você já, né, e dentro de tudo isso que a gente conversou aqui, que você trouxe para a gente aqui, como que você vê, você falou bastante, né, da sua inserção nas artes e na cultura, e o quanto isso foi importante para você naquele momento. Eu também venho de família evangélica, eu sei como é que é o babado, e, assim, como que você vê hoje as políticas públicas, tanto na cultura, né, mas também quanto na educação destinadas à população LGBTQIA+, no tocante à inclusão, formação e geração de renda, né? Porque a gente sabe que vira e mexe abre editais, né? Eu digo mais aqui na nossa região, na nossa cidade mesmo, né? Como é viver aqui em São José? Como que as pessoas trans vivem em São José, as pessoas LGBTQIA+, vivem em São José, elas conseguem ter acesso, né? Como que é nas escolas? Está tendo uma discussão maior? Conta para a gente um pouco, Bruni. Sim, amiga, existe uma lacuna muito grande entre essa população e entre o acesso a direitos básicos, né, constitucionais, seja na saúde, seja na educação, seja na cultura, seja no esporte. Inclusive, tem um projeto de lei sendo votado que veta a participação de pessoas trans em competição esportivas aqui no município. Só que a gente não tem pessoas trans competindo aqui no município. E o que tinha que estar sendo discutido era por que que essas Por quê? pessoas não estão acessando esse espaço? Por que que eu não tenho nenhuma pessoa trans aqui competindo? Não querer vetar o que a gente já não tem. Eles querem tirar um espaço que a gente ainda não conquistou, sabe? Então, assim, é essa lacuna que eu falo para você. Então, a Transbordamos, ela vem empoderando essas pessoas para que elas ocupem espaços, né? Mas ainda assim, algumas estão ocupando, mas ainda assim é pouco, perto do número de pessoas que existe dentro do município. Então, a gente vê as primeiras, a primeira mulher trans em tal lugar, a primeira mulher trans, o primeiro homem trans em tal lugar. Por exemplo, a gente fez uma parceria com a GM e tem 2 pessoas trans trabalhando lá. Só que foram os primeiros a estar trabalhando dentro. Quantos anos não tem essa marca, essa indústria, e eles foram os primeiros, sabe? Então, a gente está tendo essa abertura, e isso é muito bom, tá? Mas a gente quer mais, a gente não quer ficar com os primeiros, que essas pessoas elas possam acessar todos os espaços com dignidade, as Nem os escolas. primeiros e nem os únicos, né? Para que isso, Sim, né, cresça, né? Para que tenha com mais oportunidade, certeza. né? É verdade, é diversidade, inclusão e pertencimento, né? A gente precisa trabalhar o pertencimento para a gente pertencer ali. Eu não tenho que ser a única ali, né? Porque senão a gente vai se sentir um peixe fora d'água, né? Por que que só tem eu aqui? Eu sou pertencente a esse espaço, né? É, mas assim, amiga, contratem pessoas trans. A galera da cultura, não só em cima dos palcos, mas nos bastidores, por trás das câmeras também. Existem pessoas trans que são fotógrafas, que trabalham com sonoplastia, que são músicos, sabe? E também tem atrizes, tem bailarinas, tem poetas, né? A gente tem muitas pessoas trans com muitos talentos, mas que enfrentam muita dificuldade para conseguir trabalho, sabe? A gente está com Café com Trans, que é um podcast só para contar a história de pessoas trans, e que a gente está entrevistando esses artistas que são trans. E eles estão contando, por conta própria, as suas experiências dentro desses espaços, porque também exclui essas pessoas, né? Como eu disse, quando eu era
o menininho no balé, o único menininho no balé, era tudo muito bonitinho. Mas e quando eu queria ser a bailarina? Né? O balé, ele é muito binário. Então, a gente tem que fazer o teste do pescoço, amiga. Olhar para o nosso lado, ver quantas pessoas trans tem no nosso ciclo de amizade, quantas pessoas trans trabalham no mesmo lugar que a gente, estuda no mesmo lugar que a gente, frequenta os mesmos lugares, porque essas pessoas, elas existem. Quantas pessoas trans tem no casamento que você foi convidada, na festa de 15 anos, em uma formatura? A gente não vê essas pessoas e elas existem. A gente tem que trazer essas pessoas para perto, né? A gente tem que tomar essa postura madura de agente de transformação dentro dessa sociedade, e trazer essas pessoas para perto, olhar com um olhar mais humanitário, dar oportunidades. Quando eu tive uma oportunidade, olha quanta coisa legal surgiu depois disso, sabe? Então, dê uma oportunidade para uma pessoa trans que coisas maravilhosas vão acontecer, porque a gente tem sede de trabalho, a gente tem sede de querer ocupar esses espaços que nos foi tirado ao longo da história da humanidade, né? E a gente está conseguindo chegar, mesmo que em passos curtos, né? Mas a gente precisa muito dessas pessoas que são nossos aliados, que estão com a gente, famílias, amigos e pessoas aliadas à nossa comunidade, de fazer esse questionamento e de incluir pessoas trans dentro também desses espaços que as pessoas costumam frequentar, né? A Transbordamos não desvia o olhar de todas as questões das pessoas trans, então a escola tem que respeitar o nome social e o uso do banheiro, porque é direito daquele aluno. Então, a gente vai até a escola, a gente conversa, porque o diálogo é em primeiro lugar, mas se não funcionar no diálogo, funciona com ação judicial, porque já é lei. Então, eles têm que respeitar, né? Então, eu costumo dizer que a fase de discutir já passou, já agora é lei, agora a gente tem que respeitar e fazer cumprir a lei, né? Então, os hospitais têm que respeitar o nome social, é lei. Existe a portaria há mais de 11 anos no SUS do nome social. Então, assim, a gente está acompanhando essas pessoas para que esses direitos sejam garantidos. A gente tem apoio da OAB Diversidade aqui de São José dos Campos e da Defensoria Pública. A gente tem uma comissão jurídica com advogados que não desvia o olhar dessas questões, sabe, amiga, para a sociedade de fato, aprender a conviver com essas pessoas e respeitá-las, né? A convivência transforma e ela começa pelo respeito. Tem um estudo que mostra que mais de 80% da população global nunca teve nenhum tipo de contato com uma pessoa trans na vida. Ou seja, isso mostra o quanto essas pessoas estão excluídas de tudo e de todos, sem direito a nada, né? Todo mundo conheceu o isolamento social em 2020. Acredito que ninguém tenha gostado do isolamento social, mas é essa condição que vive as pessoas trans ao longo da história da nossa imunidade, isoladas de tudo e de todos, mas com tudo funcionando, sabe? É um isolamento social com tudo funcionando. É uma exclusão social, é como se essas pessoas não existissem, sabe? Então, é muito importante com que as pessoas tomem essa postura de agente de transformação na sociedade e tragam essas pessoas para perto. É isso, né? Para que a gente deixe de invisibilizar essas pessoas, né? Acho que eu, como uma mulher do movimento hip hop, que é um movimento cultural que traz muito essa questão, né, do feminismo, né, dos recortes também do feminismo, etc. Eu acho que as nossas lutas, elas se conectam muito em muitos momentos, assim. Eu acho que é muito importante a gente estar unido. E aí fica, como eu sei que a gente tem uma gama de ouvintes e web espectadores, tanto, né, manas e monas e manos, né, que nos assistem, enfim, pessoas e afins. Eu acho que instituições e os próprios sindicatos, né, eu acho que as pessoas, elas
A gente precisa fazer, porque assim, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, não basta você não ser machista, você tem que ser antimachista, não basta você não ser homofóbico, você tem que ser anti-homofóbico, né? E quando que você é anti-homofóbico? Quando você se incomoda com situações como essa da porcentagem, quando você se incomoda de não ver pessoas, né, trans, quando você se incomoda de não ver pessoas negras ocupando os mesmos espaços, espaços de poder, né? A gente precisa fazer a nossa parte para transformar, como a gente falou antes, né, esse mundo num lugar mais gostoso, mais confortável, mais gostoso mesmo, mais bonito de se viver, mas para todos nós, né? Não só para uma parcela da sociedade. Bruno, eu quero te agradecer muito, cara. Nossa, que delícia conversar com você, amiga. Olha, eu estou muito feliz. Quero deixar o programa de portas abertas para você, né, para Transbordamos. E também, né, para as pessoas trans de modo geral, assim, acho que, né, é super importante a gente, né, tá discutindo, tá conversando, porque como que pode né, mais de 50%, quase 100% da população, a gente, 80% da população nunca ter convivido, não saber das histórias, não conhecer, então, assim, tá faltando alguma coisa, e aí, quando eu paro para pensar nisso, eu preciso pensar no que eu estou fazendo, né, nos programas que a gente tem, as pessoas que têm essa oportunidade de dar voz, será que também, né, a gente não está errando nesse momento de não dar voz, né, na televisão, quantas pessoas trans a gente vê, né, nos talk shows e etc., né? Então, acho que tem que partir um pouquinho da gente também para que essa transformação ela seja legítima e ela aconteça de verdade, né? Eu queria que você falasse aí, fizesse suas considerações finais, mas falasse como é que estão as expectativas, aonde que nós encontramos, a Transbordamos, a Bruniele, bom, 2023, né, aí novo governo, ufa, né, que a gente ainda tinha isso, né, uma pandemia, um ano pós-apocalíptico, né, como eu falo, assim. E aí, como é que tá, assim, as expectativas de vocês, né, tanto da Transbordamos quanto da Bruniele também? Sim, amiga, a gente está com esperança, né? A gente está com uma expectativa de esperança, porque a gente não pode jamais mudar o ontem, mas a gente pode trabalhar muito hoje para o amanhã ser diferente. E se depender da gente, a gente vai trabalhar sim muito hoje para o amanhã ser diferente, né? Então a gente tem essa esperança de um amanhã melhor, essa esperança de uma sociedade mais justa, igualitária, essa esperança de que se haja locais na sociedade seguro para as mulheres, porque se o local for seguro para as mulheres, o lugar vai ser seguro para todo mundo, né? E hoje no nosso país, na onde que a gente encontra um local seguro para as mulheres, né? O Brasil também é o quinto país aí na lista do feminicídio, né? A violência de gênero é da nossa responsabilidade. Eu acho que a gente está tão acostumada com a violência que ela passa perto da gente e a gente não faz nada. Quando a gente fala de tomar essa postura de agente de transformação, é justamente o que você falou, é se incomodar com essa realidade, é não concordar com isso. E quando a gente fala que o Brasil é o país que mais mata essas pessoas no mundo, a gente está falando do Brasil. Eu estou falando de mim, eu estou falando de vocês, eu estou falando de todos nós, porque nós somos o Brasil. E a gente precisa, sim, se incomodar com isso e fazer o diferente hoje para amanhã ser melhor para essas pessoas. Então, as expectativas são boas, apesar dos números ainda não ser legal, né? O Brasil já matou muito LGBT nesse primeiro semestre, já morreu muitas mulheres trans e travesti no nosso país, mas a gente vai lutar para que essas pessoas tenham uma expectativa de vida maior, né? A expectativa de vida de 35 anos é injusta. Eu quero dizer que tudo que eu passei foi a ponta do iceberg, porque eu ainda sou uma mulher branca, sou magra, eu não sou PCD. Se a travesti ela for preta, se a travesti for PCD, se a travesti for gorda, outros obstáculos que ela enfrenta. É ainda mais difícil para essas pessoas, então é muita violência de fato.
Então, a gente precisa de vocês, a gente precisa de aliados que nos dê as mãos e que fala, eu estou com vocês, vocês não estão sozinhas. E para vir transbordar com a gente, pode pesquisar por Associação Transbordamos na rede social. O nosso @ no Instagram é Transbordamos Associação. Estamos também no Facebook, no LinkedIn. O meu Instagram é Bruniele Lemos. Pode vir transbordar com a gente, conhecer o nosso trabalho mais de perto, conhecer mais histórias de pessoas trans e realidade de vida, que também a gente acredita que histórias mudam histórias, né? E essas histórias não são tão contadas assim, então é muito importante esse espaço. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, deixar a Associação Transbordamos também de portas abertas para vocês, para o programa de vocês, para a produção, para vir um dia conhecer o nosso trabalho. E também de trazer outras pessoas trans da associação para vir estar contando as suas histórias de vida aqui. Gratidão, pessoal, de verdade. Conte comigo, com a associação sempre. É isso. Ai, que delícia, que incrível. E assim, gente, ó, então agora não tem mais desculpa. Vai fazer um projetinho, mas eu não conheço nenhuma trans. Cola lá no Instagram da Transbordamos e pronto, referência não vai faltar. E ainda pode de direct, né, Brunelli? Manda um direct lá que elas vão indicar e vai dar tudo certo no final, certo? Vamos estar conectados aí mais do que nunca, né? Conectados, porque eu acho que é sobre isso mesmo, né? Se a gente não estiver juntos nessa batalha, nessa luta, porque é uma luta, né? E se a gente não estiver juntos, a gente realmente não vai conseguir. E se não estiver bom para uma de nós, não vai estar bom para nenhuma de nós, né? Que é sobre isso. Gente, eu quero agradecer vocês que nos emprestaram seu tempo, que nos emprestaram seus ouvidos. Divulguem esse conteúdo, mandem para mais pessoas, né? Vamos fazer reverberar, né? Para que mais pessoas consigam ser impactados com essas histórias. E você lembrando também que vocês podem fazer sugestão de pautas, não se esqueçam. E deixa seu feedback aí embaixo para a gente, que é muito importante, certo? Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grande, até lá, Bruniele, obrigada! Maravilhosa!